Bom, agora sem a roda a gente consegue ter acesso livre à pinça de freio traseiro. É uma pinça da Brembo, tá? Acredito que é a mesma que equipa os freios dianteiros da XT660. Até dá pra fazer um malabarismo e tirar o pino, e tirar esse pino e conseguir remover as pastilhas sem tirar a roda. Mas eu acho que tirando a roda, tu dá uma olhada geral em como é que vai estar os rolamentos, né? Como é que vai estar a correia, tu consegue examinar como é que tá os dentes da correia, né? É um bom momento para isso. Então eu acho mais fácil tirar a roda. Daí tu revisa mais partes da moto. Bom, aqui visualmente já dá pra ver que as pastilhas estão gastas, né? Ainda dá pra usar, é pra ver que as fresas ainda não chegaram no limite delas, mas dá pra ver que esse lado aqui já tá quase todo comido, ó. Esse lado de cá tem mais, tá? Isso é normal. Eu vou tirar elas pra limpar e também pra medir e já vou encomendar um novo par de pastilhas de freio. Eu tô usando aqui a Brembo de carbono cerâmica, tá? Ela é mais barata que a sinterizada e eu achei mais ou menos com o mesmo poder de frenagem que a sinterizada, então tá valendo. Bom, para remover as pastilhas é simples, tu tira o pino de retenção, esse da cara aqui, e esse pino que prende as pastilhas tu vai empurrar para lá. Tá, tem um outro detalhe, que a pinça de freio, esse sistema aqui ele fica só encaixado aqui. Ó, tirando aqui a gente tira tudo ela, ó. Então, para facilitar o serviço, eu vou colocar. A pinça fica no lugar, fica mais fácil de trabalhar. Bom, agora para tirar o pino das pinças, a gente vai empurrar ele por aqui, daqui para lá, A criançada tá toda na rua. Vamos usar uma chavezinha de fenda pequenininha e dar umas batidinhas. Agora é só puxar as pastilhas para cima e tu tem acesso a elas. Essa aqui tá encravada. Tá. Aqui também tem essas molinhas que é bom tirar para limpar. Uma molinha aqui em cima e tem uma molinha aqui embaixo. Tá? E vamos limpar toda essa porcaria aqui. Tá bem suja, ó. E vamos medir as pastilhas. Elas estavam assim. Bom, aqui agora a gente vai pisar no freio lá um pouquinho para botar os pistões para fora, para poder limpar toda essa creca aqui, essa sujeira que ficou do freio. Se tu deixar acumulando essa sujeira, ela pode entrar para dentro e acabar trancando os pistões.
Bom, tanto na pinça quanto nas partes exteriores dos pistões de freio e nos componentes da pastilha e as molas, tu pode usar um spray limpa-freio aí, que ele ajuda a tirar a sujeira grossa e resíduos de graxa, né? Então, só para garantir que nem um pouquinho de graxa ficou nas pastilhas, principalmente. Bom, olhando agora elas depois de limpas, dá para perceber que elas estão bem uniformes até. Na hora, lá na moto, quando elas estavam sujas, a impressão que tinha era que o lado direito estava mais gasto do que o lado esquerdo. Mas aqui, visualmente, parecem estar iguais. Isso aqui é a Brembo de carbono cerâmica. Ela é um pouco mais barata que a sinterizada. Elas já estão com 8.850 km rodados. E acho que estão bem boas ainda. Eu vou medir. O limite mínimo das pastilhas é de 1,5 mm, né? Então, só para ter uma ideia, medir pelas laterais mesmo. 2,77. $2,84, 3,06, 2,80. Então acho que 1,5 é bem onde dá o limite da fresa ali, ó. Vamos ver a direita. 2,62. Opa. Ah, isso aí mesmo, 13,20. 2,62. Eu já medi. 2,51. Então é isso aí, elas estão dentro da medida. Em outra oportunidade eu vou fazer um vídeo só sobre as pastilhas de freio que eu já utilizei e quanto que elas duraram. Então essa aqui elas ainda estão com 8.800 km rodados. E acredito que elas rodam mais um bocado ainda, então elas vão voltar para a moto. Bom, para lubrificar os pistões, né, se usa ou líquido de freio mesmo, ou essa graxa especial que é específica para pistão de freio, né. Isso aqui eu acabei comprando no eBay um pouquinho, já usei várias vezes. O nome dela é Red Rubber Grease da Castrol. Então tu pode passar no ladinho dos pistões, eles ajudam a lubrificar e proteger. E depois tira o excesso das partes. Vou empurrar para dentro agora os pistões. Bom, para empurrar de volta geralmente eu empurro com os dedos, mas se eu não consigo, eu pego uma pastilha velha para proteger e forço com uma chave de fenda. Com a mão mesmo ele vai vindo aos pouquinhos, ele vai vindo. Aos pouquinhos a gente vai empurrando os dois para dentro, um de cada vez. Agora com os dois pistões para dentro, tira o excesso da graxa. Instala de novo as molinhas responsáveis por prender as pastilhas. Essas molinhas que tem aqui e essa aqui de baixo que é para segurar, elas são para diminuir a trepidação das pastilhas. E para ajudar nisso também, eu faço o seguinte, eu passo um pouco de graxa de cobre, que aguenta altas temperaturas, na parte traseira das pastilhas. Isso vai fazer que crie uma camadinha entre a pastilha
e o pistão, ou a parte que segura ela, vai fazer com que elas trepidem menos também. É uma graxa de cobre porque a graxa de cobre ela aguenta altas temperaturas, né? A gente sabe que o freio trabalha com temperatura muito alta. Mas é só um pouquinho, tá? E cuidado para não pegar na parte da pastilha, né? Senão não vai fazer sentido algum ter freio a disco. Bom, vamos botar as pastilhas de volta no lugar. Elas ficam para baixo. Embaixo. O pino de retenção delas é por aqui. Separa elas com uma chave. Tá bem colocado lá embaixo, bem posicionado. Pronto. Pino de retenção. Entrou, já era. Pastilhas no lugar. Agora deixa elas separadinhas que depois é só vir com a roda e colocar ela no lugar. Depois de mexer lá na pinça de freio, para trocar a pastilha ou qualquer coisa, bombeia o freio de novo até ele assentar de novo no disco. Já era. Não sai de casa sem fazer isso antes.